Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, e a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é um assunto que está em destaque na maioria dos jornais brasileiros desta quinta-feira. É uma pesquisa realizada pelo IBGE, que mostrando um retrato do povo brasileiro, da pobreza e da miséria aqui no Brasil. E a manchete da Folha diz: pobreza e miséria caem ao menor nível no país desde 2012, diz IBGE. Segundo o Instituto, aquecimento do mercado de trabalho e benefícios sociais explicam os resultados de 2023, ano passado. 11,8 milhões de brasileiros deixaram essa condição de pobreza e miséria em 2023. Diz o texto da manchete: a pobreza e a extrema pobreza no Brasil chegaram no ano passado aos menores patamares da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O órgão atribui o resultado ao aquecimento do mercado de trabalho e ao pagamento de benefícios sociais. O Instituto usa critérios do Banco Mundial. Quem tem renda inferior a R$ 665 por mês, repetindo, quem tem renda inferior a R$ 665 por mês é considerado pobre. Menos de R$ 205 por mês, quem tem renda inferior a menos de R$ 205 por mês é considerado extremamente pobre. Segundo o IBGE, 8,7 milhões de brasileiros deixaram a condição de pobreza em 2023 e 59 milhões continuam. Em percentuais, a taxa foi de 31,6% a 27,4% de 2022 para 2023. Esta é a primeira vez que o índice fica abaixo de 30% na série histórica desde 2012. A população na miséria diminuiu 3,1 milhões entre 2 anos, de 12,6 milhões para 9,5 milhões, uma variação de 5,9% para 4,4%. Os dados mostram alta de 25,8% para 27,9% na proporção dos que vivem em lares beneficiados por programas sociais do governo. Em 2023, a gestão Lula apostou na volta do Bolsa Família. O trabalho segue como principal fonte de renda para 74,5% das casas. No caderno de turismo hoje da Folha de São Paulo, a matéria principal é sobre a Cilícia, berço de tradições e belezas. Região do sul da Itália tem joias arquitetônicas e boa comida.
A ilha é conhecida por suas águas cristalinas, portanto, Sicília, na Itália, é a indicação de turismo do caderno da Folha de São Paulo desta quinta-feira. E a foto em destaque é para Seul, na Coreia do Sul. Manifestantes nas escadarias da Assembleia Nacional, que é o parlamento de lá, na cidade de Seul. Na terça-feira, militares tentaram invadir o prédio sob o comando do presidente da Coreia do Sul, numa tentativa de dar um golpe de Estado lá. Vigília sobre esse assunto, a chamada de capa diz assim: vigílias exigem queda do presidente da Coreia do Sul. Vigílias se espalharam pela Coreia do Sul, exigindo a saída do presidente Yoon Suk-yeol. Horas depois, o anúncio e recuo da lei marcial. Em Seul, multidão reuniu-se em frente à Assembleia Nacional, relata o repórter Nelson de Sá. A oposição pediu impeachment de Yoon, o presidente Yoon. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, projetos do pacote de Lula avançam na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite os primeiros requerimentos de urgência para 2 projetos do pacote de corte de gastos do governo Lula. Um que submete despesas ao arcabouço e outro que institui pente fino no programa chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. A tramitação enfrenta dificuldades no Congresso, principalmente em razão da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre as emendas parlamentares. E a decisão do STF realmente é de liberar o pagamento das emendas parlamentares ao orçamento da União, mas com regras de transparência, para fazer a rastreabilidade do dinheiro, de onde saiu, onde chegou e onde foi aplicado. E os deputados e senadores não querem continuar com o orçamento secreto, na surdina, dinheiro público debaixo dos panos. E o Supremo não aceita isso. O Rômulo Saraiva escreve: duro golpe da gestão petista nos pobres. Diz o texto: não é novidade que sempre se gastou mal. Só não se esperava que os cortes fossem enxugar a gordura de quem tradicionalmente é desnutrido. O Brasil comete todo tipo de excesso nas camadas abastadas, mas na hora da austeridade resolveu pegar os mais pobres para pagar a conta. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, e esse assunto também é destaque nos demais jornais de hoje, quinta-feira, é a violência policial em São Paulo. E na Folha diz: após casos de violência da PM, da Polícia Militar, o governador Tarcísio de Freitas afirma que o secretário Derrite segue na segurança pública, segue no cargo. O governador Tarcísio de Freitas, diz o texto, afirmou que manterá Guilherme Derrite como secretário da Segurança Pública após casos de violência policial como o do PM, que jogou um homem de uma ponte. Abre aspas, disse o governador. Olha os números,
você vai ver que ele, Derrite, está fazendo um bom trabalho, disse ao ser questionado sobre o assunto ontem em Brasília, quando Tarcísio foi homenageado pela Câmara dos Deputados. O vídeo segue o texto. O vídeo do flagrante na ponte abriu crise na cúpula da Polícia Militar e na gestão Tarcísio de Freitas. Ontem, a Corregedoria da Corporação pediu à Justiça Militar a prisão do policial. Com 8 anos de PM, ele respondeu ao menos a 2 inquéritos, um deles relativo à morte de suspeito por 12 tiros. E agora, o primeiro foi essa morte de um suspeito por 12 tiros, e agora o mesmo policial pega um jovem e o joga de cima de uma ponte, lá na capital de São Paulo. Sobreviveu, muito machucado, e em outras matérias aqui dos jornais diz que ele, com medo de represálias da própria PM paulista, saiu da cidade. Ainda agora na área de esportes, a chamada de capa é dizendo que o time do Palmeiras vence e a decisão do Campeonato Brasileiro fica para o próximo domingo. No caderno Mercado, a matéria principal é o jeito mineiro de fazer queijo vira patrimônio da humanidade. O queijo de Minas. Ainda na área policial, chefe da PF exclui folha de entrevista sem dar motivo. Policiais estão atirando mais, diz promotor de justiça de São Paulo. CEO, diretor executivo de uma empresa gigante na área da saúde, é assassinado na rua em Nova York, em frente a um hotel. E o primeiro-ministro francês cai 90 dias após assumir o cargo. Com o orçamento como pretexto, o parlamento da França aprovou a destituição do premier Michel Barnier, agravando crise no governo do presidente Emmanuel Macron. Nos editoriais de hoje da Folha, o primeiro trata: governador Tarcísio e instituições têm de conter a selvageria policial, sobre a letalidade da PM paulista. E o outro editorial: democracia da Coreia do Sul resiste ao caos político, acerca da tentativa de lei marcial na Coreia do Sul. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto em destaque é aqui o presidente da França, o Emmanuel Macron, pensativo diante de espelhos. Essa foto foi tirada na Arábia Saudita. Diz assim a legenda desta foto com o presidente da França: esquerda e ultradireita derrubam premier francês e pressionam Macron. A destituição de Michel Barnier pelo parlamento, menos de 3 meses após assumir o cargo, marca o governo francês mais curto em 60 anos. Uma derrota para Emmanuel Macron, presidente da França, e uma vitória da direita de Marine Le Pen. Na página de esportes, a chamada de capa é dizendo que na última rodada o jogador Estevão brilha
e decisão do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, fica para domingo. Palmeiras venceu ontem o Cruzeiros e o Botafogo bateu o Internacional. Botafogo joga pelo empate contra o São Paulo no domingo. O Estadão sempre, como eu falo aqui, ele coloca uma lupa em cima dos penduricalhos, que ele chama essa palavra, dos servidores públicos, da cúpula dos servidores públicos que dão um jeito de driblar o teto salarial constitucional do país, que é de R$44 mil, dão um jeitinho para driblar a lei e ganhar mais. E hoje a matéria é dizendo que não é só o Poder Judiciário que faz isso, que dribla a lei, que desrespeita a lei. Também os tribunais de contas do país, conselheiros, ganham mais do que os 44 mil. Nós vamos ver nas páginas internas que tem conselheiro ganhando R$180 mil por mês. O máximo é 44. Eles dão um jeito de dizer que aquilo não é salário. Não é salário. Chama de abono, chama de gratificação, chama de qualquer outra coisa. Mas é dinheiro do mesmo jeito. E diz assim a chamada de capa para essa matéria do Estadão. Tribunais estaduais de contas. Nessas cortes que fiscalizam verba pública, salários vão a R$100 mil por conselheiro. Na área de saúde, número de médicos no país cresceu 23,6% entre 2019 e 2023. Na área de cultura, a chamada de capa do Estadão é para a estreia do filme O Conde de Monte Cristo, que tem amor, tem ódio e intrigas. A questão da violência policial em São Paulo também é chamada de capa do Estadão e diz o seguinte: Corregedoria pede prisão de PM no caso da ponte. O governador Tarcísio defende o secretário de Segurança Pública. O governador disse que não demitirá Guilherme Derrite. O Ministério Público pede que a PM respeite protocolos e use câmeras. Mas quem determina o uso de câmera da PM é o governador. E o governador coloca resistência de colocar câmeras na farda, no peito dos policiais, para que toda a ação do agente de segurança seja filmada e fiscalizada. E só lembrando que o secretário Guilherme Derrite, ele, na verdade, ele é deputado federal, licenciado, ele é do Partido Liberal de São Paulo, ele é deputado federal de São Paulo, do Partido Liberal, e está licenciado do mandato porque o governador Tarcísio de Freitas o convidou para ser o secretário de Segurança de São Paulo. Sobre o mesmo assunto, um dos editoriais de hoje do Estadão diz: brutalidade como política de segurança. No Congresso Nacional, a chamada de capa do Estadão é para dizer que a Câmara Federal aprova urgência para votar projetos do pacote de gastos. O acordo entre Planalto e Congresso Nacional para destravar os pedidos de urgência envolve a execução das emendas parlamentares, afirmou o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado cearense José Guimarães. A manchete do Estadão é o mesmo assunto da manchete da Folha.
é esta informação trazida pelo IBGE sobre o indicador social dos brasileiros. E diz a manchete: pobreza cai no país, mas 59 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 22 por dia. R$ 22 por dia. Hoje, um PF aqui em Fortaleza, um prato feito, custa na faixa de R$ 17, um almoço, um PF. E, como diz aqui, 50 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 22 por dia. Diz o texto da manchete do Estadão: em um ano, 8,7 milhões de brasileiros deixaram a linha de pobreza e 3,1 milhões saíram das condições de miséria, de acordo com o IBGE. O melhor desempenho do mercado de trabalho e a expansão de programas de transferência de renda reduziram a pobreza e a miséria no país ao menor nível desde pelo menos 2012, o início da série histórica da pesquisa. Em 2023, no entanto, o Brasil tinha 59 milhões de habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza, ou 27,4% da população sobrevivendo com menos de R$ 22,17 por dia. Em 2022, 31,6% da população vivia em condições de pobreza, o que equivale a 67,7 milhões de pessoas. Mais de 70% dos pobres e extremamente pobres eram negros. Segundo o IBGE, caso não houvesse programas sociais, tipo Bolsa Família, a extrema pobreza teria subido, passando de 10,6% da população em 2022 para 11,2% em 2023. Mais um número trazido aqui pela manchete do Estadão. 10,3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam nem estavam ocupados no Brasil no ano passado, em 2023. As mulheres pretas ou pardas eram 45,2% do total. E por último aqui, chamada de capa do Estadão, uma matéria dizendo que o Brasil fica entre os piores em ciência e matemática no 4º e no 8º ano. O resultado faz parte da prova Trends Internacional, da qual o Brasil participa pela primeira vez. E nesse levantamento global, o Brasil fica entre os piores em ciência e matemática. Agora vamos para o Rio de Janeiro, observar aqui a capa do jornal O Globo. E no alto da capa, as duas chamadas, uma é para ressaltar que o queijo Minas artesanal vira patrimônio cultural da humanidade. E o outro, na área de cultura, é dizendo que a cantora Lineker se consagra no prêmio Multishow, que foi realizado ontem à noite, aí uma promoção do grupo O Globo. A manchete do jornal de hoje também é sobre este levantamento divulgado ontem pelo IBGE. Mínima histórica, miséria cai ao menor patamar, mas desigualdade no Brasil persiste.
Diz o texto da manchete: a expansão do programa Bolsa Família e do emprego levou a pobreza e a miséria aos menores níveis da série histórica medida desde 2012. De acordo com a síntese de indicadores sociais do IBGE, divulgada ontem, em apenas um ano, entre 2022 e 2023, o país conseguiu tirar 8,7 milhões da condição de pobreza e 3,1 milhões da condição de miséria. E que tem diferença. Nós vimos isso no texto da manchete da Folha de São Paulo. Ainda assim, continua o texto do Globo, ainda assim, 9,5 milhões de pessoas ainda vivem com menos de R$ 209 por mês, que equivale àqueles R$ 22 por dia, R$ 22,17. E 59 milhões de brasileiros vivem com até R$ 665 por mês. Pelos cálculos do economista Marcelo Neri, os índices estão no menor patamar da história do Brasil. A desigualdade, no entanto, manteve-se estável, uma vez que o mercado aquecido também beneficiou as classes mais altas. Câmara aprova urgência para o pacote fiscal. Isso depois que o presidente Arthur Lira disse ontem numa entrevista que o governo não tinha votos suficientes para aprovar os pedidos de urgência, de tramitação de urgência na votação. Depois que ele disse isso, ele foi lá para mostrar força e aprovou a urgência, já ontem, tarde da noite. Eis o texto da chamada. A Câmara aprovou ontem o regime de urgência para os primeiros trechos do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo, incluindo a limitação do crescimento do salário mínimo e a permissão para o bloqueio de emendas parlamentares. A violência policial em São Paulo também é chamada de capa do Globo e diz o seguinte: governador Tarcísio defende secretário de Segurança Pública apesar da violência da polícia. Governador de SP de São Paulo diz que o secretário Guilherme Derrite faz bom trabalho e destaca que a PM não matou. Aliás, que o PM, que o policial militar, não matou, apenas jogou o homem da ponte. Os editoriais, um dos editoriais de hoje do Globo também trata sobre essa questão de São Paulo. Diz assim: governador Tarcísio comete seu maior erro na segurança pública. Sobre o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes reage a aumento de voos no aeroporto Santos Dumont, em estudo pelo governo federal. Em reunião com o presidente Lula, o prefeito do Rio criticou a possibilidade avaliada pelo Ministério de ampliar os voos no terminal do centro com efeitos no Galeão. Ainda no Rio de Janeiro, falta d'água atinge bairros do Rio pelo 9º dia. Águas das zonas sul e oeste sofrem com a falta d'água, 9 dias após paralisação para manutenção do sistema.
O diretor da concessionária atribui a tempestade perfeita. Na área de esportes, aqui a foto principal é do Botafogo, 2 jogadores aqui do Botafogo, e diz a manchete da capa, a chamada da capa: Botafogo a 1 ponto de levar o Campeonato Brasileiro. O alvinegro fez sua parte ao bater o Inter por 1-0, gol de Savarino, esse da foto, mas a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro no fim do jogo adiou a decisão para domingo próximo. O Botafogo manteve 3 pontos de vantagem e só precisa empatar em casa com o São Paulo para ficar com o título brasileiro, que não conquista, um título que não conquista desde 1995. Ainda na área de esportes, o Flamengo, estádio, finanças e futebol. É uma matéria, o Jornal Globo fez uma entrevista com os 3 candidatos a presidente do Flamengo. Os candidatos à presidência: o Rodrigo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o Maurício Gomes de Matos divergiram sobre a melhor estratégia para administrar o clube. O Rodrigo é candidato da situação e Luiz Eduardo e o Maurício Gomes são candidatos pela oposição dentro do clube, o Clube Flamengo. Relator diz que artigo do Marco Civil da Internet é inconstitucional. Relator do caso que discute a responsabilização das plataformas digitais, o ministro Dias Toffoli, do STF, defendeu um sistema mais rigoroso e sinalizou que o artigo 19 da lei, do marco legal, do marco civil, é inconstitucional. O julgamento foi sobrestado ontem, mas continua hoje na sessão do STF. Na área internacional, é sobre o caos político que está vivendo a Coreia do Sul. Diz a chamada de capa: presidente sul-coreano é alvo de pedido de impeachment. Oposição inicia processo por Yoon Suk-yeol ter violado grave e amplamente a Constituição do país ao tentar um autogolpe. Na área de cultura, esta foto aqui de um passista vestido de verde-rosa, passista aqui da Mangueira, com as cores da Mangueira, é para o trem do samba. É uma matéria para o trem do samba. É o caderno Rio Show de hoje do Globo. E diz assim: 5 composições com músicos nos vagões. Composições são trens. 5 trens com músicos nos vagões partem sábado da Central do Brasil, da Central Ferroviária, rumo à cidade de Oswaldo Cruz, onde 3 palcos abrigam shows gratuitos de nomes como Pretinho da Serrinha, Moacir Luiz e Dorina. Rodas em mais de 10 bares do bairro completam a programação desse fim de semana, sábado, lá do Trem do Samba, no Rio de Janeiro. Novos casos de HIV têm disparada entre idosos. O contágio
em quem tem mais de 60 anos passou de 378 casos para 1.951 casos em 10 anos, saltando de 2% para 4% do total de ocorrências de AIDS entre os idosos no país. Ainda na área de saúde, outra matéria do Globo é dizendo que cirurgia cerebral inovadora ganha espaço no Brasil. Mais de 70 crianças brasileiras com hidrocefalia já foram operadas pelo método VARF, técnica inovadora para tratar um problema neurológico de alta letalidade, um problema que causa muitas mortes. Ainda no caderno de cultura, que é o segundo caderno do Globo, traz hoje uma entrevista com o ator Wagner Moura. Ele diz: aos 30 anos, eu queria o mundo. Hoje faço o que posso. Homenageado da CCXP, que começa hoje em São Paulo, o ator Wagner Moura fala das lições que a experiência lhe trouxe, do longa com Kleber Mendonça e dos planos de volta ao Brasil. Meu axé está em Salvador, diz ele nessa entrevista exclusiva ao jornal O Globo. Ainda é chamada de capa, hospitais federais Cardoso Fontes e Andaraí são municipalizados. Vão ser assumidas, a sua administração vai ser assumida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A dica de viagem de hoje do jornal Globo é para Gramado, nas Serras Gaúchas, dizendo: já é Natal em Gramado. O retorno do desfile de carros alegóricos no centro de Gramado é um dos destaques da tradicional programação de fim de ano nesta cidade da Serra Gaúcha. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense, Correio Brasiliense, que é de Brasília, da capital da República. E o destaque no alto da capa é sobre futebol. Só acaba quando termina. 1 ponto separa o Botafogo do fim do jejum de 29 anos no Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. O glorioso, como é chamado o Botafogo, venceu o Internacional ontem por 1-0 no Beira-Rio, esteve muito próximo de conquistar o título antecipado, mas a virada do Palmeiras contra o Cruzeiro por 2-1 adiou a decisão para domingo próximo. O alvinegro basta o empate no estádio Newton Santos diante do São Paulo. O alviverde precisa vencer o Fluminense e torcer por derrota do concorrente carioca. A manchete do Correio Brasiliense, novamente, o jornal está insistindo neste assunto há pelo menos 5 dias, é uma cruzada contra a pretensão do governo federal de te retirar, de diminuir os recursos do Fundo Constitucional do DF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Diz a manchete do Correio: defesa do FCDF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, amplia apoio no Congresso. E aqui ao lado, uma foto, na cabeceira da mesa está o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira,
Ao lado direito do Arthur Lira está o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, e aqui a bancada parlamentar de senadores e de deputados federais de Brasília. E a legenda da foto diz: Arthur Lira recebe o governador Ibanez, deputados e lideranças políticas do DF. Brasilienses saíram otimistas do encontro com o presidente da Câmara. O texto da manchete do Correio diz o seguinte: com tramitação em regime de urgência no Congresso Nacional, e esse regime de urgência, como a gente viu no Estadão e no Globo, foi aprovado ontem o regime, o projeto de lei que muda o cálculo do reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal levou o governador Ibanez Rocha e a bancada de deputados federais e senadores a uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A mobilização dos brasilienses tenta evitar corte de recursos para a capital. A estimativa é que 800 milhões de reais sejam perdidos anualmente caso a proposta seja aprovada. Proposta do governo federal. O governador Ibanez também pediu apoio de partidos de centro-direita da casa contra esse corte de recursos do Fundo Constitucional. 3 legendas, o MDB, o Republicanos e o PL, Partido Liberal, devem fechar questão contra a matéria, contra a redução de recursos, enviada pelo Ministério da Fazenda ao Congresso Nacional. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sinalizou que deve escolher um parlamentar com perfil técnico orçamentário para a relatoria da matéria, do pacote de corte de gastos. Disse assim Arthur Lira para os brasilienses: alguém que entenda, discuta e consiga alternativas orçamentárias, afirmou Arthur Lira. E mesmo com essa frase, que não é muito, na meu ver, não é muito promissora, os brasilienses saíram da reunião com Arthur Lira otimistas. Ao receber poder do Correio Brasiliense, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, o policial Enoque Venâncio, destacou que as forças de segurança dependem do Fundo Constitucional e a sua redução nos recursos futuramente será um caos para o Distrito Federal. É mais uma matéria correlata, junto com a manchete do jornal, para pressionar o Congresso a não diminuir os recursos do Fundo Constitucional. E o Correio também foi entrevistar o Sarney, o ex-presidente Sarney, também para fazer lobby contra a redução dos recursos. E nessa entrevista ao Correio, o ex-presidente Sarney exalta a missão de Brasília, né, e do governo do Distrito Federal para manter a segurança, a saúde e a educação dos brasilienses. Destaque da capa do Correio, a situação na França, a situação política na França. Premier francês é destituído do cargo. Numa inédita união entre deputados de esquerda e de extrema-direita, o parlamento da França aprovou uma moção de censura a Michel Barnier
provocada por discordâncias sobre questões orçamentárias para o próximo ano. A oposição pede a saída do presidente Emmanuel Macron. O Correio Brasiliense realizou um debate ontem sobre a educação. O futuro está na educação. As jornalistas Adriana Bernardes e Ana Maria Campos mediaram os debates no auditório do jornal. Reunidos pelo Correio Brasiliense e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, autoridades e especialistas participaram ontem do CB Fórum, Emprego, Renda e Cidadania, a educação como ferramenta de oportunidade, e debateram a importância da capacitação técnica para o mercado de trabalho. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou desse debate e destacou a urgência da qualificação nas áreas mais dinâmicas da economia. Disse a ministra: a revolução tecnológica 4.0 chegou para ficar e precisamos nos preocupar. Fecha aspas, afirmou. Presidente da FEComércio, José Aparecido da Costa Freire, exaltou a educação. Disse ele: é abrir portas para o futuro, permitindo que cada jovem possa transformar seu potencial em competência. Confira na edição de hoje os principais temas do encontro. No caderno Direito e Justiça, a matéria de destaque é Prevenção eficaz ao feminicídio. Ações da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe têm ajudado a reduzir a violência de gênero naquele estado. Brasil reduz a pobreza, mostra IBGE. O número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza é o menor desde 2012, indica o IBGE. O país registrou em 2023 59 milhões de pessoas vivendo com renda igual ou menor de R$ 665 por mês. Esse número, em 2022, eram de 67,7 milhões e baixou para 59 milhões. No caderno de diversão e arte de Brasília, do Correio Brasiliense, é para uma matéria sobre a noite de ousadia. Salomé vai à tela do Festival de Brasília com a promessa de provocar inquietação na mostra competitiva que está sendo realizada na capital federal. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E o destaque da capa também é na área de esportes, como o fez o Correio Brasiliense. Primeira matéria: Fortaleza, o time do Fortaleza perde por 3-1 para o lanterna do campeonato, que é o Atlético de Goiás, e segue em quinto lugar na Série A. E o Botafogo vence o Internacional por 1-0 e fica a um empate do título brasileiro que não conquista há 29 anos. A manchete do jornal é o mesmo assunto, é essa pesquisa divulgada ontem pelo IBGE, e diz a manchete do O Povo: em um ano, quase 300 mil cearenses deixam a pobreza e a extrema pobreza. Ainda assim, em 2023, ano passado, o Ceará possuía o terceiro maior percentual de pessoas extremamente pobres, ou seja, que tem renda per capita
de até R$ 209 por mês, segundo o IBGE. No país, no Brasil, indicadores atingiram o menor patamar desde o início da série histórica, que essa medição foi começada em 2012. A foto de destaque da capa é para as chuvas que caíram ontem na capital do Ceará. É aqui, olha aqui, um ciclista todo molhado, andando na sua bicicleta em meio ao chuvoeiro. Diz assim a legenda desta foto: chuvas de pré-estação. Período começa com precipitações acima de 100 milímetros. Maiores acumulados foram registrados em cidades nas regiões do Cariri e Sertão Central e também dos Inhamuns, ali para as bandas de Tauá. Em Fortaleza, a precipitação foi de 42 milímetros. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo é sobre essa transição de governo aqui na capital do Ceará, dizendo que o Tribunal de Contas do Estado não descarta inspeções na transição de governo na Prefeitura de Fortaleza, entre a equipe do atual prefeito, que fica até o final do mês, que é José Sarto, do PDT, e a equipe do próximo prefeito, que é o Evandro Leitão, do PT, que assume dia 1º de janeiro. Na área de economia, é sobre a votação ontem na Câmara Federal. Aprovado na Câmara o regime de urgência para projetos do pacote fiscal do governo federal. Na área de cidades, dizendo que Fortaleza, a capital, tem o mês de novembro com menos homicídios desde 2009. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. As três chamadas do alto da capa, a primeira diz, e a primeira é para uma matéria principal do caderno especial que é publicado hoje no Valor Econômico. É sobre a área de alimentação, refeições coletivas. Setor de refeições coletivas deve faturar quase 34 bilhões de reais neste ano, diz o Daniel Mendes, que é o presidente da ABERC. Na área internacional, é para um assassinato ontem em Nova York. O Brian Thompson, ele que era o diretor executivo da empresa de saúde, United Healthcare, ele foi morto a tiros ontem nos Estados Unidos, ao chegar no hotel onde estava hospedado. E esta mesma companhia foi alvo recentemente de hackers, que são esses especialistas em internet que invadem os sites das empresas e sites públicos. E até hoje, início da manhã, ainda a polícia de Nova York não tinha ainda identificado o assassino. Na área de esportes, a chamada de capa do Valor Econômicos é dizendo que o STF confirma a validade de incentivos fiscais da Prefeitura de São Paulo para a construção do estádio Neoquímica Arena do Corinthians.
A manchete do Valor Econômico não é sobre o IBGE, sobre a situação social do brasileiro, mas é dizendo que o petróleo caminha para superar a soja como produto mais exportado pelo Brasil. Dado parcial até novembro, mês passado, mostra que venda do grão soma 41,98 bilhões de dólares contra 41,86 bilhões de dólares da commodity. O embarque do óleo está mais acelerado agora. Empresas evitam efeitos de alta da Selic. O fortalecimento do mercado de crédito privado tem retardado os efeitos da alta da Selic para as empresas, ao permitir rolagens de dívidas com prazos mais longos e taxas mais baixas. Plano Federal de rever o limite de voos no aeroporto Santos Dumont preocupa o governo municipal do Rio de Janeiro, depois de intensa negociação que permitiu limitar o número de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio, a 6,5 milhões de pessoas por ano. O governo federal sinaliza que pode rever a medida. A ampliação tem como objetivo recompor o caixa da Infraero, apurou o Valor Econômico. A possível mudança foi criticada por especialistas e autoridades. Segundo o jornal o Globo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que tratou da questão com o presidente Lula, que teria estranhado a ideia e classificado como questão de honra o fortalecimento do aeroporto do Galeão. A limitação de voos foi um plano para incentivar o movimento no aeroporto internacional. O Ministério de Portos e Aeroportos informou que vai avaliar uma pequena ampliação no limite de passageiros no Santos Dumont anualmente. Mudanças na Petrobras podem elevar o poder do Partido dos Trabalhadores na empresa. Diz o texto da chamada de capa do Valor Econômico. A Petrobras confirmou ontem que o presidente do Conselho de Administração da companhia, o Pietro Mendes, foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia para ocupar uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O nome será submetido à Casa Civil da Presidência da República e caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmar a indicação. Posteriormente, Mendes será sabatinado no Senado Federal. Para o lugar de Mendes, da estatal, um dos candidatos é Bruno Moretti, o secretário de Análise Governamental da Casa Civil. A mudança pode aumentar a influência do PT na estatal. As ações preferenciais encerraram o pregão ontem em baixa de 0,63% e as ordinárias de 0,96%. Sobre voluntariado, a chamada de capa do Valor Econômico é uma entrevista com Sabrina Nazário. Cerca de 15% dos brasileiros que atuam em ações de voluntariado
se engajaram na atividade por meio de programas apoiados por empresas. Diz Sabrina Nazário, ela que é chefe Data Officer da Schneider Elétrica na América do Sul. Abre aspas. Acredito que todos desejamos viver em uma sociedade mais justa, mas só será possível se agirmos como sociedade civil, nos tornamos a mudança que queremos ver ao nosso redor. Ainda chamada de capa de matéria das páginas internas do Valor Econômico, na área internacional, a Assembleia Nacional da França derruba o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, a Câmara Federal aprova urgência para votação dos projetos sobre corte de gastos do governo federal. Pobreza recua para menor nível da série histórica, é o assunto que é manchete nos demais jornais do país, que é esses dados divulgados ontem pelo IBGE sobre os índices de pobreza e extrema pobreza no país. Agora vamos para as páginas internas dos jornais e a gente volta aqui para as páginas internas da Folha de São Paulo. O primeiro editorial hoje da Folha trata sobre o seguinte assunto: governador Tarcísio de Freitas e instituições têm de conter selvageria policial. Acumulam-se casos de desespero pela vida e despreparo inacreditável por parte da PM paulista. Letalidade saltou na gestão do secretariado Guilherme Derrite, que faz carreira política com apologia populista da truculência. E como eu disse, o secretário Guilherme Derrite, ele é deputado federal do PL de São Paulo e está licenciado do mandato a convite do governador Tarcísio para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo editorial, democracia da Coreia do Sul resiste ao caos político. Presidente conservador fracassa na tentativa de calar a oposição por meio de uma lei marcial sem fundamento e rejeitada pelo Congresso, mas instabilidade deve continuar na próspera nação asiática. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo e a primeira matéria é sobre essa questão da crise na Polícia Militar de São Paulo. Tarcísio de Freitas sente pressão e muda tom, mas descarta se descolar de bolsonarismo na segurança pública do Estado. E ele disse isso numa entrevista ontem em Brasília, aqui a foto, quando o governador de São Paulo recebeu condecoração do presidente Arthur Lira na Câmara. Tarcísio de Freitas recebe a medalha do mérito legislativo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Questionado sobre a violência da PM, o governador de São Paulo se recusou a responder. E a foto é ele recebendo a medalha do mérito legislativo da Câmara Federal. Desgaste com casos de brutalidade policial municia a oposição em São Paulo e irrita o governador. Secretários admitem tensão, mas Guilherme Derrite é blindado. Ainda nas páginas de política,
Bolsonaro se compara a Milei, que é o presidente da Argentina, e lhe agradece por receber os foragidos brasileiros lá na Argentina, os foragidos da justiça, por praticarem a depredação das sedes dos poderes da República em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente volta a dizer que não houve tentativa de golpe, apenas conversamos sobre hipóteses constitucionais, afirma Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou ontem, por meio de vídeo gravado, da abertura do primeiro congresso do CEPAC, que é Conferência de Ação Política Conservadora, que ocorreu ontem no Hotel Hilton, em Buenos Aires. Disse Bolsonaro nessa videoconferência. Nós fizemos no Brasil algo parecido com o que você, ele se dirigindo ao presidente da Argentina, com o que você está fazendo na Argentina. Mas tivemos dois problemas, a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Bolsonaro agradeceu a Javier Milei por receber os bolsonaristas que participaram dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro e que estão pedindo refúgio na Argentina. Abre aspas de novo para citar uma nova frase do ex-presidente. A volta de Donald Trump nos dá forças. Ele já reclamou da anistia do filho do Biden. Sugeriu que também haveria anistia aos invasores do Capitólio, o que nos leva a defender que também exista anistia aos patriotas que saíram às urnas, que saíram às ruas de Brasília no dia 8 de janeiro, afirmou Bolsonaro. O governo brasileiro enviou recentemente ao país vizinho o pedido de investigação e de extradição, ele enviou um pedido de extradição de 63 brasileiros foragidos da justiça, que estão sob investigação por terem participado dos atos golpistas em que houve invasão às sedes dos três poderes e depredação das sedes. Antes do início da sessão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que foi visitar os brasileiros foragidos que estão presos na Argentina. E aqui a foto, Bolsonaro e Ricardo Nunes se encontram pela primeira vez após a eleição. Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes participam de almoço com empresários. Foi ontem na casa do jornalista Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da presidência da República na época de Bolsonaro. Outra matéria na Folha de São Paulo de hoje. Arthur Lira diz que Lula é candidato fortíssimo para 2026 e que direita não tem opção a Bolsonaro. Diz assim Arthur Lira nesta entrevista. Todo candidato à reeleição, se a economia estiver bem situada, ele é fortíssimo, disse Arthur Lira sobre a pretensão de Lula ser candidato mais uma vez à presidência da República. Bolsonaro cobra Barroso, presidente do STF,
cobra rigor com emendas parlamentares e admite ajustes. Lira critica o tribunal. O governo entrou com recurso no STF para pedir mudanças na decisão do tribunal com novas regras para emendas parlamentares. Empresa não reconhece cotação para ONG, organização não governamental, que recebeu 90 milhões de reais de emendas parlamentares. E essa ONG é lá de Anápolis. O nome dela é Associação Moriá. Ela recebeu 90 milhões de reais em 26 emendas parlamentares nos últimos 3 anos e está sendo investigada pela Controladoria Geral da União. E o interessante é que esse dinheiro, a maior parte, foi para patrocinar jogos eletrônicos, chamados de games. E também uma parte do dinheiro foi para o Acre, foi para as cidades do Acre. E essa ONG sendo de Anápolis, Goiás. Ainda nas páginas de política da Folha de São Paulo, uma matéria aqui dizendo que o ministro Dias Toffoli critica Big Techs e diz que o artigo do Marco Civil da Internet acoberta a violência. Ministro diz que trecho da lei que regula a internet no país é inconstitucional e se une ao ministro Alexandre de Moraes em discurso contra as redes sociais. Chefe da Polícia Federal exclui a Folha de São Paulo de entrevista coletiva sem dar motivos. O PSD se fortalece em Minas Gerais para encarar vice de Zema e direita influencer. Isso já pensando nas eleições de 2026. O partido quase dobra em número de prefeituras no estado nas últimas eleições municipais, mas ainda faz parte da base do governador eleito pelo Novo na Assembleia Legislativa. E o governador em Minas Gerais é o Romeu Zema. Casa Folha estreia curso sobre investimentos com George no BTG Pactual. Agora, no caderno Mercado da Folha, a primeira matéria é sobre a manchete de hoje do jornal. Pobreza e extrema pobreza no Brasil caem aos menores níveis desde 2012. Taxa de jovens que não estudam nem trabalham é a mais baixa da série. Câmara Federal avança com primeiros projetos do pacote de gastos e governo corre contra o tempo. Textos têm urgência aprovada, exigências do ministro Flávio Dino para a liberação de emendas parlamentares levam a dificuldades, diz o presidente da Câmara, Arthur Lira. Só juro não resolve, é preciso trabalhar o monetário e o fiscal, diz o ministro Fernando Haddad. Líderes do Mercosul se reúnem hoje sob expectativa de acordo com a União Europeia e pressão de Javier Milei, da Argentina. O governo quer conceder 2.400 quilômetros de ferrovias para ligar leste a oeste do país. Plano é fazer leilão com oferta única de ligação entre Mato Grosso e Bahia, cortada pela Norte-Sul,
estudos de viabilidade técnica e econômica estão em fase de conclusão. Jeitinho mineiro de fazer o queijo vira patrimônio cultural da humanidade, da Unesco. Entrave no Senado cria dúvidas sobre o novo conselho administrativo da Petrobras. Projeto que estende receita de crédito pelo RenovaBio vai para a sanção. Senado aprova lei que permite zerar imposto de remédios importados. E essa matéria foi relatada pelo senador cearense Cid Gomes. A assessoria dele ontem mandou para a imprensa aqui no estado essa matéria. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que autoriza o Ministério da Fazenda a zerar o imposto de importação de medicamentos. O texto, aprovado de maneira simbólica, quando não há contagem de votos, segue para a sanção do presidente Lula. A lei que criou o MOVER, que é o Programa Mobilidade, Verdade e Inovação, voltado à descarbonização no setor de transportes, fixou alíquotas mínimas para o regime de tributação simplificada, voltado a pessoas físicas, de 20% para importações de até $50 e de 60% para importações entre $50 a $3.000. Plano de saúde em vigor terá nova regra de cancelamento por dívida. Caixa Econômica Federal anuncia linha de crédito para financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão. O Banco Santander usa redes sociais para monitorar clientes. Aqui também a matéria sobre o assassinato deste diretor executivo da empresa de planos de saúde, assassinado em frente a um hotel em Nova York. Lisboa terá referendo contra aluguel de curto prazo para turistas. Isso, Lisboa, em Portugal. O CAD investiga se o Google por abuso de domínio no Android. Nas páginas internacionais, editoria de Mundo da Folha, a primeira matéria é sobre a crise política lá na Coreia do Sul, dizendo: vigília na Assembleia Nacional exige queda do presidente da Coreia do Sul. Estávamos com tanta raiva, afirma jovem manifestante sobre anúncio de lei marcial e mobilização do exército pelo presidente Yoon Suk-yeol, que recuou após reação do legislativo. Oposição apresenta pedido de impeachment do líder do país asiático, que é a Coreia do Sul. Parlamento francês aprova a destituição do premier da França. O primeiro-ministro sofre derrota apenas 90 dias após assumir o cargo e complica a situação do governo do presidente Emmanuel Macron. Ofensiva rebelde ameaça bases militares do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Síria. Milei prega a convertidos na CEPAC, em Buenos Aires, e fala em internacional direitista. Essa CEPAC
é a Conferência de Ação Política Conservadora. Foi realizada ontem em Buenos Aires, patrocinada pelo Javier Milei. O ex-presidente Bolsonaro participou por videoconferência, defendeu que a Argentina acolha os 63 brasileiros que estão refugiados, estão foragidos, né, da justiça brasileira por lá, não é? E agora, nesta matéria, o destaque aqui da Folha de São Paulo, que o Javier Milei quer criar uma internacional direitista, unindo todos os governantes conservadores do planeta. Nas páginas de cotidiano, que trazem as matérias do Brasil, principalmente de São Paulo, a primeira matéria dizendo que o governador Tarcísio de Freitas diz que manterá o Guilherme Derrite após policial militar jogar jovem de ponte. O governador de São Paulo diz que o secretário da Segurança Pública está fazendo um bom trabalho, mas a corregedoria pede prisão preventiva do agente que já está afastado de suas funções. PMs de São Paulo estão atirando mais, até quando não matam, afirma o promotor de justiça militar. Há teorias sobre a polícia e o violador da lei. Regras da PM proíbem tiro pelas costas contra multidão e o uso desnecessário de arma. Mortes devido a causas externas foram maior entre negros em 2023. Aluna atira em colega dentro de escola privada em Teresina, no Piauí. Página de saúde. A ministra Nízia Trindade descumpre promessa de ofertar remédios de câncer de mama no SUS, no Sistema Único de Saúde. Ministra havia afirmado que protocolo para liberação seria publicado em novembro, o que não aconteceu. Medicamentos deveriam estar disponíveis desde junho de 2022. Gestão do prefeito Ricardo Nunes admite a falta de vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Página de Meio Ambiente. Cisternas aliviam efeitos da mudança climática na primeira região árida do Brasil. Calor e estiagem prolongada secam rios da região. Nos últimos anos, investimento do governo federal nos reservatórios despencou, principalmente na gestão Bolsonaro. E a foto é na Bahia. Maria Francisca Andrade, de 41 anos, e o marido José Raimundo de Andrade, de 47, na porta de casa em Macururé, na Bahia, na primeira região árida do país. Nas páginas de esportes, as matérias de destaque são: time de vôlei dos Estados Unidos sofre boicote e levanta debate sobre a participação de atletas trans. A equipe foi contestada na justiça e alvo de protesto em quadra. Eleito, o presidente Donald Trump promete proibir pessoas trans em times femininos. Botafogo e Palmeiras vencem e título do Campeonato Brasileiro fica para domingo. Em 2025,
partidas entre 6 times de São Paulo seguirão com torcida única, por decisão da Justiça Desportiva. Na folha corrida, a foto de destaque é esta aqui. Fiéis participam da procissão do Dia de Santa Bárbara no Centro Histórico de Salvador. A festa, considerada Patrimônio Imaterial da Bahia, começou na manhã de ontem, na Igreja do Rosário dos Pretos, reunindo católicos e adeptos das religiões de matriz africana. No sincretismo religioso, a santa homenageada corresponde a Orixá Yansan, que simboliza a força feminina no candomblé. A capa da Ilustrada, do Caderno Ilustrada, é falando sobre Jogos Mortais. Primeira grande exposição de Nelson Leiner, após sua morte, ressalta xadrez em quem dita regras é a ideologia dominadora. Nelson Leiner cria um choque entre o infantil e o político e subverte símbolos. Anitta apresenta um pouco de cada canto do Brasil em novo disco repleto de colaborações. CCXP completa 10 anos em São Paulo, com edição carente de grandes astros e produções. E o Caderno de Turismo, a primeira matéria é sobre Sicília, reúne joias arquitetônicas e boa comida e paisagens ideais para curtir o ócio. Sicília, na Itália. Agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. E a primeira nota na coluna do Estadão diz o seguinte: bancada da bala respalda Derrite e presidente avisa: se fizermos algo, é para apoiá-lo, é para que ele continue como secretário da Segurança Pública de São Paulo. Alvo de questionamentos sobre a política de enfrentamento ao crime em São Paulo, após a Polícia Militar jogar homem de ponte e uma série de outros casos de violência policial, o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, que é do Partido Liberal, conta com respaldo da bancada da bala. O grupo parlamentar, um dos maiores do Congresso Nacional, ignora críticas à sua atuação. Deputado licenciado, Derrite não será alvo de possíveis ações da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Alberto Fraga, que também é do PL, presidente da bancada da bala, e também presidente da Comissão de Segurança Pública, é taxativo. Abre aspas. Se tiver algo, vai ser no sentido de apoiar o trabalho que ele vem fazendo. Fecha aspas, disse Alberto Fraga, a coluna que é escrito pela jornalista Rosiane Kennedy. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou ontem em Brasília que manterá o secretário no cargo. Fraga aplaude a decisão do governador. Para o deputado Alfredo Gaspar, do Partido União Brasil, que também integra a Frente da Segurança Pública e a Comissão de Segurança da Câmara Federal, para ele é preciso corrigir
e punir erros na atuação policial sem generalizar. Abre aspas, diz ele, tenho visto em Derrite uma vontade de trabalhar e mostrar resultados. Em outra direção, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal pediu explicações ao Ministério Público de São Paulo sobre providências adotadas para apurar as circunstâncias dos casos de violência policial acontecidos nos últimos dias em São Paulo. O ofício, obtido pela coluna, também foi enviado ao secretário Derrite e ao governador Tarcísio de Freitas. O colegiado, que é a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que é presidido pela deputada Dayana dos Santos, que é do PCdoB do Rio Grande do Sul, requer ainda informações detalhadas em relação aos protocolos de uso progressivo da força pelos agentes de segurança. Além disso, pede apuração da conduta e responsabilização dos policiais envolvidos nas denúncias. Agora, vamos para a página de editoriais do Estadão. O primeiro editorial é sobre o mesmo assunto, a violência policial em São Paulo. E diz o seguinte, o editorial, brutalidade como política de segurança. O governador Tarcísio já avisou que não demitirá o Guilherme Derrite, mas deveria, pois o secretário, afastado do grupo da Rota, ele que é policial militar, hoje deputado federal, mas ele foi policial militar da Rota, que é o grupo de elite da Polícia Militar, afastado da Rota por excesso de violência, é naturalmente incapaz de frear a selvageria de PMs. Segundo editorial do Estadão, a teimosia do governo Lula. Liberar o uso do saldo financeiro de fundos públicos para gastos com outras finalidades é mais uma medida do pacote fiscal do governo Lula da Silva a ampliar a desconfiança dos investidores. Sobre política, a primeira matéria do Estadão é dizendo que o PT ignora destinação bilionária da sigla e vê o grupo do Centrão beneficiado por emendas parlamentares ao orçamento da União. Em resolução, a legenda critica o que chama de republicanismo excessivo do governo e se diz prejudicada na eleição. Petistas, porém, repassaram cifra bilionária para prefeituras ligadas ao PT. Ministro Dias Toffoli defende punição a Big Techs e criação de regras. Um dos relatores de julgamento sobre o Marco Civil da Internet, ministro do STF, excluirá da ação blogs jornalísticos. Eleitores costumam punir quem ataca a Suprema Corte. Quem escreve esta análise é Carlos Pereira, que diz o seguinte: tem crescido a insatisfação de parte significativa do Legislativo e de segmento expressivo do eleitorado brasileiro em relação a um suposto papel mais proeminente e ativo que a Suprema Corte teria assumido na política brasileira.
Argumenta-se que ministros do STF estariam extrapolando suas competências, invadindo atribuições de outros poderes de forma desproporcional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por exemplo, decidiu criar comissões especiais para as PECs, mas até o momento não indicou quais seriam instaladas nem definiu os membros dessas comissões. Isso sinaliza claramente que não há pressa em tramitar essas propostas que limitam os poderes da Suprema Corte do país. E se os eleitores costumam punir quem ataca a Suprema Corte, isso aqui é um recado também para o senador cearense Eduardo Girão, que é um crítico quanto mais do judiciário brasileiro. Eduardo Girão sempre usa a tribuna para pedir o impeachment de ministros do Supremo e para criticar a atuação do Supremo, segundo ele, invadindo as prerrogativas do Congresso Nacional. Ainda nas páginas de política, privilégios. Em tribunais que fiscalizam verba pública, os salários vão a R$100 mil por mês. Em Corte de Contas, que é os tribunais de contas dos estados, conselheiros receberam ao menos um super salário nos 10 primeiros meses deste ano. Responsáveis pela fiscalização e aplicação eficiente do dinheiro público, 68 conselheiros de tribunais de contas estaduais receberam pelo menos um super salário nos 10 primeiros meses deste ano. Quando contabilizados apenas os meses com vencimentos acima do teto salarial, a média desses servidores chega a R$100 mil por mês. A análise foi realizada pelo próprio jornal Estadão a partir de dados coletados e disponibilizados pela organização não governamental Fiquem Sabendo. O levantamento mostra que as Cortes de Contas têm garantido remuneração líquida, ou seja, descontados os encargos trabalhistas, entre R$ 44.400 e R$ 1.700.000 em alguns meses. Procurados, os tribunais de contas de Goiás e Tocantins afirmaram que os valores elevados de alguns salários derivam de 13º. O contra-cheque nessas duas instituições, do Tribunal de Contas do Goiás e o Tribunal de Contas de Tocantins, oscilam entre R$ 44.400 a R$ 62.000 de pagamento. Lembrando que no Goiás, em Tocantins, o Tribunal de Justiça estão sendo investigados pelo CNJ, inclusive com afastamento de desembargadores, afastado e também usando tornozeleira eletrônica. Cerca de 4 ou 5 desembargadores. E não é só no Poder Judiciário que está havendo esse pagamento de salários acima do teto. Também nos tribunais de contas, no Goiás e em Tocantins. Continua aqui o texto da matéria, levantamento feito pelo Estadão. Já o TCE de Minas Gerais disse que não existem penduricalhos na corte e que os supersalários identificados incluem o recebimento de verbas indenizatórias determinadas pela legislação vigente, como auxílio-saúde, auxílio-alimentação
e férias indenizadas. Um dos conselheiros mineiros recebeu, em fevereiro deste ano, como salário, R$ 104 mil. Os demais tribunais não responderam no prazo estipulado para o Estadão fazer a matéria. Esses valores excedem o teto remuneratório do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 44 mil. A ONG Fiquem Sabendo reuniu 1.208 olerites com dados dos pagamentos líquidos realizados a 127 conselheiros de 13 Tribunal de Contas entre janeiro e outubro deste ano. Os gastos com esses agentes públicos custaram R$ 54 milhões aos colegiados. Dentro desse universo de contra-cheques, há 274 registros de supersalários em 10 Cortes de Contas, em Tocantins, como eu já falei, em Alagoas, Acre, Bahia, São Paulo, Roraima, Goiás, como eu já falei, Pernambuco e Minas Gerais, também como eu já falei. Houve ainda 60 casos de conselheiros que receberam salários acima de R$ 100 mil por mês durante este ano. A soma dos valores pagos aos conselheiros mais bem remunerados passa de R$ 27 milhões. Ou seja, a metade do gasto anual dos 13 tribunais de contas apurados pela ONG Fiquem Sabendo. Os tribunais das outras 14 unidades federativas do país não divulgam as remunerações, não divulgam as informações de remunerações de maneira acessível e aberta. Por isso, foram excluídos do cômputo geral pela ONG Fiquem Sabendo. A ONG aponta que a falta de transparência nos dados salariais fornecidos pelas Cortes de Contas, que cuidam justamente do monitoramento dos gastos dos governos estaduais. Aqui no Ceará, como já foi dito aqui no nosso primeiro bloco de notícias, nos comentários do jornalista Edson Silva, o dinheiro que é para pagar os conselheiros e manter o Tribunal de Contas do Estado, esse dinheiro é depositado na conta do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E depois pago ao Tribunal de Contas, porque aqui no Estado do Ceará, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Diretor da Polícia Federal reage a críticas de Arthur Lira. É uma briga do diretor delegado Andrei Rodrigues, porque ele foi acusado de prevaricação pelo deputado federal Marcel Van Waarten, e o delegado, o Marcel Van Waarten, é do Partido Novo do Rio Grande do Sul. E o delegado está processando o deputado federal. E o Arthur Lira veio em defesa do deputado federal, dizendo que a crítica, a denúncia feita pelo Marcel foi feita na tribuna, e a tribuna é inviolável, o deputado é inviolável nos seus pronunciamentos. Aí por isso que o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, reagiu ontem às críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se opõe aos inquéritos abertos para apurar supostos crimes cometidos por deputados que fizeram críticas
a atuação da corporação policial. Durante um café da manhã com jornalistas, Rodrigues disse que as reclamações de Lira não vão atrapalhar a apuração da PF. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse sobre a investigação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Não se pune antes da hora. O presidente do STF dá recado a magistrados, em meio a apurações da PF sobre suspeita de corrupção envolvendo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Nas páginas internacionais do Estadão, a primeira matéria é sobre a crise na França. Parlamento derruba premier francês. Coalizão de esquerda e partido de extrema-direita se unem para rejeitar orçamento e destituir o primeiro-ministro Michel Barnier, indicado pelo presidente Emmanuel Macron, e o governo se torna o governo mais curto dos últimos 60 anos no governo francês. Ele passou menos de 90 dias no cargo. E o problema, essa briga entre o governo da França e o parlamento, é por causa da proposta de orçamento que o premier francês, o primeiro-ministro francês, apresentou para 2025. Manifestantes exigem renúncia de presidente da Coreia do Sul. Partidos de oposição apresentam moção de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol, que declarou lei marcial e abriu crise no país. Ele declarou a lei, mas quando viu a reação do parlamento, ele recuou e destituiu a lei que ele havia decretado. Eleições nos Estados Unidos. Somente ontem que terminou a apuração dos votos nos Estados Unidos. Olha como demorou, um mês depois. Um mês. Amanhã completa um mês, né, das eleições dos Estados Unidos. E eu vou ler essa matéria porque é interessante. Partido Republicano, que é do Donald Trump, terá maioria estreita. O Partido Republicano confirmou ontem uma maioria curta de 220 cadeiras na Câmara dos Deputados. Última vaga que ainda estava na apuração, na Califórnia, um mês depois da eleição, foi definida ontem com a vitória do democrata Adam Gray sobre o republicano John Duarte. Embora os republicanos tenham conquistado mais do que os 218 assentos necessários para controlar a casa e indicar o presidente da República, no caso de Donald Trump, o presidente eleito quer que 2 deputados eleitos sirvam no seu governo como secretários. Um terceiro, que é o Matt Gaetz, renunciou no mês passado depois de ter sido indicado por Trump para ser secretário de Justiça. E vieram à tona contra ele denúncias de crimes sexuais. Ele desistiu do cargo. As vagas em aberto serão disputadas em eleições especiais no ano que vem. Apesar da indefinição, espera-se que Trump mantenha a margem de 220 a 215 por todas as vagas estarem localizadas em distritos republicanos. A maioria estreita pode significar problemas para Trump, em caso de desistência no partido.
Essa foi uma questão nos últimos anos, quando a legenda se dividiu entre um grupo mais radical e leal a Trump e outro mais tradicional. Em 2023, por exemplo, o partido possuía a maioria, mas precisou de 5 dias e 14 votações para chegar ao consenso. Portanto, somente ontem que as 220 cadeiras na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos foram definidas. 220 cadeiras das 218 necessárias para os republicanos terem maioria. Nas páginas de Metrópole, que é a editoria de Metrópole do Estadão, a editoria que traz matérias sobre São Paulo e sobre o Brasil, as 2 primeiras matérias, em 2 páginas, como vocês podem ver, é sobre a violência policial em São Paulo. Segurança. Corregedoria pede prisão por caso em ponte, quando o policial jogou um jovem de uma ponte. O governador Tarcísio defende o secretário. Uma das hipóteses é que o homem foi jogado em córrego em represália por perseguição. O Ministério Público pede à Polícia Militar respeito a protocolos e incentiva o uso de câmeras nas fardas dos policiais. Polícia Militar passa a usar câmeras com ativação manual. A adoção em São Paulo, em primeira fase, prevê o uso de 2.500 equipamentos até o fim do ano. A Secretaria de Segurança Pública diz que tecnologia é mais moderna do que atual. Educação. O Brasil fica entre os piores em exame de matemática e ciência de 4º e 9º ano. Como tirar o Brasil dos últimos lugares do ranking global? Quantidade de crianças em creches volta a aumentar? Número de médicos no Brasil aumentou 23,6% em 2019 e 2023, diz o IBGE. Na área de esportes, o jogador Estevão faz golaço, o Palmeiras vira e título será decidido na última rodada. Debaixo de vaias, o time do São Paulo se despede da torcida com derrota. No Sul, Botafogo vence e fica a um empate da Taça do Brasileirão, que será decidida no próximo domingo contra o São Paulo. E o Botafogo joga pelo empate para ser o vitorioso desta taça, que ele não conquista há 29 anos. Caderno Economia e Negócios, do Estadão de hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Pobreza cai no país, mas 59 milhões de brasileiros ainda vivem com menos de R$ 22 por dia. Número de pobres é o menor desde 2012, quando deu início à medida dessa série histórica. O banco BNDES vê efeitos de mercado de trabalho aquecido e a expansão de transferência de renda para essa diminuição de número de pobres e miseráveis no país. Desigualdade se mantém. Pretos e pardos estão entre os mais pobres. Brasil tem 10,3 milhões de jovens, é o chamado geração neném, nem estuda nem trabalha. 10,3 milhões de jovens.
o dado ainda da pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. Governo escolhe populismo e deve colher derrota eleitoral. Quem diz isso é o Alexandre Schwartzman. Ele é o ex-diretor do Banco Central e, para ele, não há empenho do governo em promover ajuste fiscal, o que deve levar a uma piora da economia. E o Estadão dá aqui meia página para esta entrevista exclusiva. Câmara Federal aprova urgência para votar projetos do pacote de corte de gastos. Para destravar a votação, líder do governo fala em buscar solução para emendas parlamentares. Em sessão ontem à noite, a Câmara aprovou o pedido de urgência para votar os 2 primeiros projetos incluídos no pacote fiscal anunciado semana passada pela equipe econômica. Como mostrou o Estadão, o governo tem encontrado resistências de parlamentares que cobram a liberação das emendas parlamentares. Após as votações, após aprovada a urgência, o líder do governo na casa, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, reforçou que o acordo feito entre governo e parlamento para destravar os pedidos de urgência passou justamente pelas emendas parlamentares. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal estipulou regras mais restritivas para a liberação dos recursos do que o projeto aprovado pelo próprio Congresso. Abre aspas, uma frase do Guimarães. Nós vamos, nas próximas horas, buscar solução para execução das emendas que são legítimas e precisam ser executadas. Na primeira votação, de ontem à noite, os deputados aprovaram a urgência por 260 votos a favor e 98 contra o requerimento de urgência para o projeto de lei complementar que, entre outras propostas, traz novos gatilhos para o arcabouço fiscal e permite que recursos de fundos públicos que estão parados na conta única do Tesouro da União possam ser direcionados livremente no orçamento, o que, segundo especialistas, abre margem para ampliar as despesas. Com esta matéria sobre a votação na Câmara Federal, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias aqui da TV da Transparência, nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, agradecendo a sua audiência, convidando você a acompanhar com a nossa programação. Muito obrigado.